E aí, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre teoria atômico-molecular? Então, você sabe que praticamente tudo que existe de unidade de medida, quem colocou foi um físico, né? Os físicos adoram unidade de medida. Mas eles têm pequena capacidade de abstração. O que é isso? Tem que ter uma imaginação muito louca para poder pensar numa coisa que a gente não vê, né? Então chamaram quem? Os químicos. Os químicos tiveram uma ideia, pessoal. Qual é a ideia? Se eu vou pesar alguma coisa leve, que tal usar como unidade de medida uma coisa leve? Um átomo. Estou pesando um átomo, eu vou usar um átomo. A ideia era boa. Eles pensaram assim, puxa, vamos pegar um pedaço de um átomo e vamos usar esse pedaço de átomo para aferir a massa de todos os elementos químicos que existem na tabela periódica. E eles pegaram um átomo de carbono. Pegaram esse átomo de carbono, dividiram esse átomo de carbono em 12 pedacinhos iguais e chamaram este pedacinho aqui, ó, de uma unidade de medida. Na verdade, unidade de massa atômica que a gente representa pelo U. Beleza? E eles vão pegar esse U aqui, essa unidade, e vão aferir a massa de todos os átomos que existem na tabela periódica para você não ter que saber. Para estar numa tabela, para você poder consultar ou para estar no rodapé do exercício. Beleza? Então não é para decorar, é dado. Como é que eles fizeram isso? Bom, mais ou menos assim, pessoal. Eu pego uma balança, né? Eu coloco um átomo de hidrogênio do lado de cá e eu vou colocar pedacinhos de carbono do lado de cá até a balança equilibrar. É lógico que isso não foi feito 1 a 1, mas foi feito experimentalmente, tá, pessoas? Então, colocando um pedacinho de hidrogênio aqui, a balança equilibrou. Então, o que o químico pensou? O químico falou, caraca, o hidrogênio tem a mesma massa que um pedacinho de carbono. E ele foi lá e tabelou isso aqui, ó. Então, a massa do hidrogênio é igual a uma unidade. Aí ele foi lá e colocou aqui um átomo de oxigênio. E ele precisou de 16 pedacinhos de carbono. Colocando 16 pedacinhos de carbono, a balança equilibrou e ele chegou à brilhante conclusão o quê? Que o átomo de oxigênio tinha a mesma massa que 16 pedacinhos do carbono. E ele fez isso com todos os átomos que existem na tabela periódica para você não ter que fazer essa conta. E ele chamou essas massas de massas atômicas. Beleza? A massa atômica, né? O número de massa que fica em cima lá do elemento químico. Beleza? Aquela é a massa atômica, calculada experimentalmente. Beleza? Professor, mas se isso daqui é dado do exercício, tudo que você falou até agora, então eu não preciso saber? Mais ou menos isso. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber calcular a massa da molécula. E o que vem a ser a massa da molécula, querido e amado professor? A massa de uma molécula nada mais é do que a soma da massa dos átomos que estão presentes nessa molécula. E ele vai dar eles para você no rodapé do exercício. Então, olha como vai ficar facinho, pessoas. Vem comigo, ó. Se eu quisesse calcular a massa de uma molécula de água, como é que eu faria? Ele precisaria me dar qual é a massa dos hidrogênios e qual a do oxigênio. Aí ele me deu, ó, a massa do hidrogênio é 1. Caramba, pessoas, se tem 2 hidrogênios nesta molécula, então são 2 vezes 1 de massa, que são 2, mais a massa de um oxigênio. O oxigênio vale 16, só tem um oxigênio, então são 16 mesmo. Então, se eu somar essa massa aqui, eu encontro o número 18 unidades. Fácil, né, pessoas? Vamos ver se a gente faz o próximo certinho, ó. Bom, então acompanhe comigo. Qual é a massa de um N? A massa de um N é 14, ó. Só tem um N, então 14 mesmo. Mas, qual é a massa do hidrogênio? Cada hidrogênio vale 1. Quantos hidrogênios tem aqui? Tem 3? Então, mais 3. 1 de cada hidrogênio. Deixa eu somar isso tudo, vai dar quanto, pessoas? 17 unidades. Se eu fosse calcular a massa do CO2, como é que ficaria? Quanto vale cada carbono? 12. Só tem um carbono, então a massa vai ser 12 mesmo. Mais 2 oxigênios. Quanto vale cada oxigênio? Vale 16. Então, 2 oxigênios vão valer quanto? 32 unidades. Somando tudo vai dar quanto? 44 unidades. Fácil, né, pessoal? Dá para complicar um pouquinho? Dá, pessoal. Quer ver? E se eu quisesse calcular a massa do MgNO32? Então, eu vou te dar uma dica. Ó. Eu tenho 2 do que está aqui dentro do parênteses. Então, como é que eu costumo fazer? Eu não aplico a distributiva. Podia, viu? Eu somo o que está no parênteses primeiro. Ó. O que tem no parênteses? Tem um N que vale 14. Perfeito. Mas tem 3 oxigênios nesse parênteses, que valem 16 cada um. 16 mais 16 mais 16, 48.
Então eu sei que dentro desse parênteses tem 40, 50, 62. Tudo bem? Então agora eu sei que tem o magnésio, que ele deu aqui, que vale quanto? Magnésio, pessoas? 24. Então a massa desse composto vai ser um magnésio, 24, mais 2 do que está aqui no parênteses. 2 do que está no parênteses é quanto, pessoal? 2 vezes 62. E 2 vezes 62 é quanto, pessoal? 124. Então a massa molecular desse composto aqui é 124 com 24, 148 unidades. E aí, pessoal? Fácil, né? Por que eu estou ensinando isso, professor? Você não vai acreditar, mas esse é o pezinho no mol. Quem sabe calcular a massa molecular, sabe calcular a massa molar, e aí tá com um pezinho para aprender mol, né? E um pezinho para aprender cálculo estequiométrico. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar desse negócio de mol. Aguenta a mão. Pessoal, então vem comigo aqui. Qual era o problema da massa molecular? A massa molecular, ela ajuda, né? Ela é uma boa unidade de comparação. Eu consigo comparar a massa da água com a massa do gás carbônico, consigo descobrir qual molécula tem mais massa. Mas vocês concordam que ela não quantifica? Quando eu viro para você e falo assim, eu tenho 180 U de água, você não consegue imaginar quanto é isso? Então, esse era o grande problema dessa unidade, a unidade de medida que não quantificava as coisas, né? Quando eu vou lá comprar salame no supermercado e falo para a mocinha cortar bem fininho, e eu falo assim, moça, me vê 150 gramas de salame, se ela cortar 2 fatias fininhas e for embrulhar, eu vou falar para ela, tá errado. Eu tenho certeza que não são 2 fatias. Ela vai lá e corta mais 3 fatias e coloca lá, bem fininho. Eu tenho certeza que aquilo não é 150 gramas. Se você me perguntar quantas fatias eu tenho que receber, eu não sei. Mas esses 150 gramas, eu sei que é um montinho. Então, me serve para quantificar, né? Me dá uma ideia aproximada de quanto que eu tenho que receber. Beleza? Então, isso não dava para fazer na massa molecular. Então, um cara chamado Amadeu Avogadro teve uma ideia. Ele falou assim, deve ter um jeito de eu transformar essa massa molecular numa massa que dê para quantificar, numa unidade de medida que todo mundo conheça. Por exemplo, grama. Grama é uma unidade conhecida. E é como se ele pegasse isso, uma balança, e fosse colocando moléculas de água na balança. 1, 2, 10, 100, 1000, milhão, bilhão, trilhão. Quando ele chegou no número mágico, 600 sextilhões, ele olhou para a balança e a balança estava marcando 18 gramas. Ele falou, caraca, olha, quando eu junto 600 sextilhões de moléculas de água, a massa molecular fica medida em gramas. E ele deu o nome desta massa medida em gramas de massa molar, porque não é a massa de uma molécula só. Porque ele precisou juntar muitas moléculas para dar 18 gramas. Quantas moléculas ele juntou? 6 vezes 10 a 23, que não é um número exato. Ah, professor, então é 6,02 também, não é 6,02, é uma aproximação. Né? Então, toda vez que ele juntou esses 6 vezes 10 a 23, né, ele conseguia transformar a massa molecular em gramas. Não é fantástico, pessoal? Então, em vez de escrever U, ele podia escrever gramas. Só que quando você escreve 18U, você está dizendo o quê? Que uma molécula de água pesa 18 unidades. Quando você escreve 18 gramas, para ser 18 gramas você tem que juntar muitas. Quantos são muitas? Muitas são muitas mesmo. São 600 sextilhões. É muito. São 6 com 23 zeros atrás dele. Bastante coisa, né, pessoas? Então, o que acontece aqui de importante? Quando você calcula a massa molecular, o jeito agora de calcular a massa molar vai ser igualzinho, pessoas. Idêntico, ó. Então, por exemplo, se eu fosse calcular a massa molar do CO2, como é que ficaria? Cada carbono não vale 12? Não tem um carbono só? Então vai dar 12. Perfeito. Mas cada oxigênio não vale 16? Sim, mas eu tenho 2 oxigênios, então vai dar 32. Só que a hora que você somar esta bagaça, vai dar 44. Só que agora, em vez de você escrever U, você vai escrever o quê? Gramas por mol. O que quer dizer isso? Quer dizer que 1 mol de CO2, 6 vezes 10 a 23 CO2, pesam 44 gramas. Se eu fosse calcular a massa do NH3, como é que ficaria? Quanto vale cada N? 14. Quanto vale cada H? Vale 1, mas eu tenho 3 Hs. Então, 3.
Somando essa bagaça, vai dar quanto? 17. Só que em vez de escrever U, eu vou escrever o quê? Gramas por mol. Viu? Por quê? Porque eu posso calcular igualzinho. Eu posso calcular igualzinho porque eles são numericamente iguais. Quer dizer que quando eu calculo este número aqui, o número é o mesmo. Então, eu posso continuar calculando massa molar do mesmo jeito que a gente calculava a massa molecular. Só que eu não posso esquecer que ao invés de escrever U, eu vou ter que escrever gramas por mol. Professor, e aí? E aí tem uma pequena consequência. Qual a consequência de eu ter mudado essa unidade? Bom, quando você escreve que a massa molar da água é 18 gramas por mol, o que é que acontece? Você está dizendo para mim que se você tiver 18 gramas de água, você vai ter 1 mol. Perfeito. E 1 mol é quanto? 6 vezes 10 a 23. Então, você está dizendo para mim que 18 gramas de água tem 1 mol de água, que são 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Perfeito. Mas quer dizer, então, que 18 gramas é a menor amostra de água que existe no planeta? Não, né? Então, começaram a aparecer perguntas que antes não existiam, né? Por exemplo, se eu tiver 9 gramas de água, com certeza eu não vou ter 1 mol. E se eu não tenho 1 mol, com certeza eu não tenho 6 vezes 10 a 23. Se eu tiver 9 gramas de água, eu vou ter metade, eu vou ter meio mol. E se eu tenho meio mol, eu não posso ter 6 vezes 10 a 23, vou ter 3 vezes 10 a 23. Viu? Começaram a aparecer perguntas que antes não existiam. E é aí que deixa a parte do mol meio chata, porque você vai ter que fazer essas contas. Você vai ter que descobrir quanto tem em 9 gramas, em 1 grama, em meio grama. Belezinha? Aí na próxima aula a gente fala sobre isso, tá bom? Então, bons estudos aí. Até daqui a pouco.